Boa noite para todos. Quero fazer aqui mais um devocional, juntamente com vocês, sentir de Deus, né? Fazer uma reflexão na passagem do Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro. Eu vou ler uns 3 versículos só o suficiente. Mas depois você pode ler o capítulo todo, né? Que você vai entender muito mais. Então, no momento que Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele ainda não tinha dado a ordem, né? Para o Lázaro ressuscitar. Então, a Marta estava numa conversa com ele, falando: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, ele te concederá. E aí, então, Jesus falou assim: teu irmão há de ressuscitar. E ela disse: eu sei, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Vocês veem que naquele tempo o pessoal já sabia, né? Que terá o dia de juízo, né? Que todo mundo vai ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros não, né? Então aqui no versículo 25, diz Jesus para ela assim, ó, para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive. Olha só, meus irmãos, presta bem atenção, povo de Deus. Olha só o que Jesus disse. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Dá para entender o raciocínio? Dá para entender o que Jesus estava dizendo? É difícil, né? Mas se for prestar atenção no que está escrito, está dizendo: todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá. Ou seja, esse crer aí não é só 99% não, né? Esse crer aí é 100%. Com certeza é como Enoque creu em Deus, né? E não passou pela morte. Então, eu entendo assim que é isso que Jesus quis dizer. Entendeu? Profundo, né? Essa passagem. Porque Jesus veio perdoar os pecados. E a Bíblia é clara em dizer que quem causou a morte é o pecado. Em outras palavras também fala na Bíblia, né, em outro lugar. A morte tomou ocasião através do pecado. Então, por causa do pecado que a pessoa morre. Está escrito na Escritura, não é eu que estou falando. Está escrito na Bíblia Sagrada. Então, Jesus não veio perdoar o pecado. Veio aí perdoar o nosso pecado. Pela misericórdia do Pai, né? Ele enviou Jesus Cristo aqui para fazer uma das coisas, tantas que ele fez, entre tantas que ele fez, perdoar os pecados. E se nós aceitamos o Senhor Jesus de todo o nosso coração e deixamos ele entrar totalmente, significa aquela palavra que o apóstolo Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que palavra maravilhosa, né? Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se Cristo vive dentro da pessoa, eu creio com certeza no meu coração, eu creio absolutamente que a morte não tem como matar ele. Então, é uma situação
até difícil de compreender, né? Porque você está vendo gente morrer toda hora, né? Inclusive, gente que confessa Jesus, não é isso? Então, mas isso é uma dispensação. Vai chegar o tempo, vai chegar o tempo. Agora eu posso provar para vocês, nem preciso abrir a Bíblia aqui e ler, que o apóstolo Paulo disse assim, naquele dia, nós que estaremos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Quer dizer, para subir quando Jesus vier buscar o povo. E de quem é a prioridade? Daqueles que dormem em Cristo, morreram em Cristo. Então, a partir do dia que ele vier buscar, ninguém mais vai morrer não, hein? Porque o apóstolo Paulo diz assim, nós que estamos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos e subiremos junto. Quer dizer, com os que ressuscitaram. Louvado seja Deus, né? Então, a esperança nossa é essa, a vida eterna. Né? Então, por isso que ele disse lá, no Evangelho de João, capítulo 11, desses versículos, quando ele foi ressuscitar o Lázaro. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E os que vivem e creem em mim, nunca morrerá. Por isso que ele disse isso. E o apóstolo Paulo confirmou. Aqueles que estão vivos, se nós estivermos vivos naquele tempo, que eu vim buscar a igreja dele, nós seremos transformados. Não abrir e piscar de olhos e subiremos junto. Glória a Deus, né? E será uma festa, diz a Bíblia, né? 7 anos no céu lá com Jesus. E vão participar da ceia, né? Que vai ser celebrada lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos olhar para a frente, para o alvo, né? Que é a vitória. O prêmio máximo para nós é chegar até o fim e sermos vitoriosos e entrar para a vida eterna e morar com Jesus, né? Louvados para todos sempre, né? Morar com Ele para todos sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus, graças a Deus. Que Deus venha abençoar a todos ricamente, no nome do Senhor Jesus, dando entendimento com abundância, sabedoria com abastância, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.